existe algo sorrateiramente sendo preparado contra Bolsonaro. Está sendo planejado algo contra Jair Messias Bolsonaro sorrateiramente até o dia 15 de junho. E o Senhor dizia: contempla, Reginaldo, e conta isso, porque eu darei o livramento aos olhos de toda a nação brasileira. Eu vi apenas como um grande farol que estava iluminando do céu para a terra e ia sobre o sistema Globo de televisão. Ia sobre o sistema Globo de televisão. Fatos jornalísticos, investigação no meio político, investigações arquivadas, vindo à tona. Vai mexer na economia, vai mexer na agricultura, na pecuária, vai mexer na vida cotidiana de todos os brasileiros, que vocês terão surpresa, porque Deus fala, Deus cumpre. Mais um tremendo sonho profético do apóstolo Reginaldo Rolim. Até dia 15 de junho, profecia para Bolsonaro e para a nação brasileira. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 7: porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Confira neste vídeo mais uma forte revelação de Deus para o Brasil. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 31 de maio, entregou um tremendo sonho profético para toda a nação. Deus mostrou ao seu servo que até o dia 15 de junho, algo poderoso e oculto está sendo arquitetado nos bastidores contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil será notícia mundial. Ordens e documentos que virá dos Estados Unidos irá impactar a estrutura desta nação, na economia e em diversos setores. Deus alertou mais uma vez que o momento do impacto chegou. Confira. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e não esqueça de compartilhar esta profecia com mais pessoas. Gostam, né? Eu falava constantemente o seguinte: uma libertação não pode ser dada de uma hora para outra, uma obra do acaso. Exige as suas consequências. Quem ataca pode esperar o contra-ataque. Isso é a lei normal da estratégia de guerra. Mas hoje, eu estou falando de hoje, nunca tivemos tão perto de algo que o Brasil ainda está dormindo. Graças a Deus, existe algo sorrateiramente sendo preparado contra Bolsonaro. Eu vou repetir 100 vezes, até que a pessoa que não tem entendimento vai entender. Existe algo sorrateiramente por detrás dos bastidores, sendo tramado para Jair Messias Bolsonaro. E esta data, até o dia 15, tem tudo a ver. Quem quiser, quem for tentar colocar em planos, ou em pauta, ou em ação, vai colocar até o dia 15 de junho. Então eu venho alertar, em primeiro lugar, ao sorrateiro contra o presidente Jair Messias Bolsonaro até o dia 15 de junho. Mas Deus vai fazer algo sobre esse algo sorrateiro. Deus irá fazer. Por quê? Quando Deus revela, porque Deus está fazendo um plano para dar livramento. Deus tem me levantado sobre o território nacional brasileiro para vir aqui dizer anteriormente, antes mesmo de qualquer acontecimento, o que vai acontecer. Está sendo planejado algo contra Jair Messias Bolsonaro sorrateiramente até o dia 15 de junho. E Deus é tão preciso na data, tão preciso na revelação, que Deus diz o limite dela até o dia 15 de junho. Pode ser dia 1º de junho, pode ser dia 2 de junho, pode ser dia 3, dia 4 de junho, até o dia 15 de junho. E nesse sonho foi bem real. Eu estava meio que pairando
sobre as nuvens. Eu tenho medo de altura. Estava aqui pairando sobre as nuvens. E aí, de cima, me passou uma visão. Eu, 03, estava aqui pairando 03 sobre as nuvens. E pairando 03 sobre as nuvens, era como se me abrisse um leque de uma visão grande, extraordinária. E essa visão grande, extraordinária, me mostrava que algo sorrateiramente estava sendo projetado contra Jair Messias Bolsonaro. E nessa reunião, que via uma reunião, e principalmente hoje, no dia 31/5/2025, e no dia 1º de junho de 2025, dia 31/5/2025 e 1º de junho de 2025, reuniões em pleno sábado e em pleno domingo. E nessas reuniões em pleno sábado e domingo, estavam projetando sorrateiramente fazer coisas contra Jair Messias Bolsonaro. E o Senhor dizia: contempla, Reginaldo, e conta isso, porque eu darei o livramento aos olhos de toda a nação brasileira. Será fontes de notícias internacionais. Será fonte de notícia internacional. Uma das primeiras partes era esta. Eu via e conseguia ouvir o conteúdo. Eu vi, tipo, seres espirituais caídos das trevas, demônios, conversando. E esses seres caídos conversavam com o outro e dizia. Um dizia: não, mas nós não podemos fazer assim. O outro: não, mas assim vai acontecer isso. E alguns diziam, 3 ou 4 diziam: ou faz agora, ou vai ficar a situação delicadíssima para o nosso lado. Esses anjos caídos das trevas. O sonho foi real. Esse foi real e vocês irão contemplar. Uma possibilidade de associação entre o nome e a imagem de Jair Messias Bolsonaro a algo que não tinha nada a ver. Já implantado pelo reino das trevas anteriormente. Foi um sonho. Eu tive que buscar certeza do sonho, mas vocês irão ver. Se é Deus que está falando, algo acontecer. Tentando ligar o nome dele a coisas plantadas há algum tempo. E essa era praticamente o último cartucho daqueles seres espirituais, e disse: depois desse aqui não tem mais. Ao segundo plano, nesse sonho, eu vi oficialmente 1000% de certeza os Estados Unidos da América. A Casa Branca e o Pentágono. Eu vi, gente, o que eu tinha visto há 1 ano e 4 meses atrás. E eu citei na live de 1 ano e 4 meses 2 ou 3 caixas com muitos documentos. Entre eles, 3 dossiês. 3 pastas. 3 caixas, 3 pastas. Uma vasta documentação. E o Senhor dizia: os filhos da treva se organizaram há anos. Nós já nascemos organizados.
Mas o Senhor vai proporcionar, escuta o que eu vou dizer, que a Rede Globo, foca na Rede Globo, que a Rede Globo, a própria Rede Globo, que o UOL, que o Estadão, foquem em notícias semelhantes ao que eu estou dizendo agora, até o dia 15 de junho de 2025. Nesses documentos que vi, havia diversos nomes, eu falei isso há 1 ano e 4 meses. Diversos nomes, e eu falei isso há 1 ano e 4 meses. Eliane Costa, lá no Eusébio. Eu falei isso há 1 ano e 4 meses. Só que hoje os papéis foram abertos. E quando eu começava a ver aqueles papéis abertos, eu via pessoas de alto escalão nesse sonho. Neste sonho. E essas pessoas nesse sonho eram do alto escalão das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. E os nomes dessas pessoas estavam neste relatório dos Estados Unidos da América. Os nomes dessas pessoas do alto escalão do Exército, Marinha, Aeronáutica estavam nos relatórios dos Estados Unidos da América. Ao rolo daqueles nomes que apareciam, generais, brigadeiros, almirantes, estavam ali alguns familiares daquelas pessoas. E eu perguntava no sonho, Deus, aí o Senhor disse, aguarda aí, porque isso não ficará despercebível. E o território nacional brasileiro e internacional vai saber. Havia um foco muito grande muito grande, mas muito grande mesmo. Eu vi apenas como um grande farol que estava iluminando do céu para a terra e ia sobre o sistema Globo de televisão. Ia sobre o sistema Globo de televisão. E no que ia no sistema Globo de televisão, era algo mais oculto que uma reunião de seres espirituais iluminados, anjos de Deus, havia o anjo de Deus, lá nos Estados Unidos da América, com a grande vastos papéis e documentos de alguns jornalista, e de matérias de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, que eles circularam e anunciaram através dos seus canais jornalísticos. E eu via essas imagens e documentos lá nos Estados Unidos. E as autoridades, com aqueles documentos, e o anjo de Deus disse assim, deixa isso aqui por último, iremos usar se necessário for. Deixa isso por último, nós iremos usar se necessário for. E Deus me determinava que eu dissesse isso bem categoricamente, sem arrudeios e no detalhes. E se esses papéis, na hora certa, no momento certo, incluindo a Rede Globo e matéria jornalística de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mesmo 4 anos atrás, tiverem que aparecer, irão aparecer numa lista. Ai. Mas antes disso,
ou ele dizia, guarda isso. E o Senhor dizia, Reginaldo, a estratégia, ela é impecável. Porque quando os anjos do mal vão se preparar, nós já somos o preparo. E aí eu vi o estrondo quando sorrateiramente, no primeiro verso do meu sonho, no começo dessa live, sorrateiramente preparavam contra Jair Messias Bolsonaro. Eu vi um estrondo. E esse estrondo era um. Não toque. Fatos jornalísticos, investigação no meio político, investigações aqui arquivadas, vindo à tona. E eu estou acelerando o processo de avançar dos Estados Unidos e seus aliados, meu Deus, contra o Brasil. Jesus. Vai mexer na economia, vai mexer na agricultura, na pecuária, vai mexer na vida cotidiana de todos os brasileiros. Eu não estou supondo, pois eu não sou homem de suposições. Sou guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tenho sonhos dados por Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré, da qual confesso que só Ele é Deus. E o Espírito de Deus está comigo, que vocês terão surpresa, porque Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus fala, Deus cumpre. Aguardem. Jornais, telejornais, blog, site, nacional, internacional. Vai ter assunto, hein? Mas revelado antes aqui nesta live. No dia 31/5/2025, às 23 horas que começou essa live, mais ou menos. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.